Seguimos o Agricultura BR de hoje para falar agora sobre mercado de soja, principalmente, porque está em torno de 70% a colheita nacional. Mato Grosso já está concluído, de acordo com algumas fontes de informação. Temos ainda um cenário positivo para a soja em Chicago, que vai se mantendo acima de $12 o bushel, e podemos destacar ainda prêmio aqui nos portos brasileiros. Tudo isso em uma semana cheia de informações importantes na quinta-feira, quando o Departamento de Agricultura norte-americano vai confirmar em seu relatório de intenção de plantio as áreas ocupadas com milho e soja, entre outras culturas, e também os estoques trimestrais. Para falar a respeito destes assuntos, destes temas e como que ele vai trazendo ali um novo cenário para a soja, nós vamos conversar agora ao vivo com o Juan Seni, que participa conosco pela internet ao vivo. Juan, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Dá para dizer, Juan, que nós temos, em Chicago pelo menos, uma tendência de alta no curto prazo para a oleaginosa? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. Eu acredito que todo esse cenário que a gente vem observando neste momento esteja, sim, num patamar um pouco mais propenso para uma possível alta de preço, no mínimo uma estabilidade pouco provável de uma queda, né, de preços nesse momento. Lembrando que ainda temos bastante fatores em aberto, né, o término da safra da América do Sul, com a Argentina ainda sofrendo bastante com excesso de chuva nesse ciclo final de produção, Brasil praticamente concluído, né, a safra deste ano, e o início da safra norte-americana que inicia com este relatório. Mas o que vai realmente movimentar esse mercado, na minha percepção, é o andamento do plantio e as condições das lavouras norte-americanas que vão atrair praticamente todo o olhar do mercado a partir do próximo mês. Juan, e nós temos uma semana com a apresentação de dados importantes para a agricultura mundial. Claro que são dados norte-americanos, mas que eles acabam trazendo ali um norteamento de como que os fundos de investimentos vão atuar, como que a China vai se comportar em relação à sua demanda. Eu estou falando especificamente do relatório de intenção de plantios e também esse trimestral de estoques. Qual que é a expectativa? O que pode se esperar para cada um desses documentos que serão apresentados na quinta-feira? Fabiano, a direção desses números já está traçada. É pouco provável que haja mudanças agressivas, principalmente na tendência principal de um aumento de área de soja em detrimento do milho. Porém, o mercado sempre observa com bastante atenção, tentando, às vezes, até mesmo fazer uma leitura da entrelinha desses números, né? Mas, até então, acredito eu que isso já esteja até mesmo precificado pelo mercado. Em relação aos estoques trimestrais, pode ser que haja, sim, uma mudança nesse sentido, principalmente por conta desse movimento de lentidão de compras chinesas, principalmente, que pode acarretar, sim, no aumento já previsto pelo mercado também dos estoques trimestrais neste relatório. Então, resumindo todo esse cenário, não acredito que o relatório trará grandes surpresas, porém, é sempre relatório, né? Sempre o SGA traz volatilidade para o mercado e pode ser que no dia do relatório traga uma volatilidade acima do normal, que, dependendo da direção, pode ser sim aproveitada pelo produtor. Muito bem, Juan. Juan, agora falando um pouco a respeito do Brasil, nós temos uma colheita brasileira que já avançou bastante, está em torno de 70%, de acordo com as fontes de informação, as empresas que vão acompanhando semanalmente o avanço da colheita. Mato Grosso, principalmente, se não concluiu, está muito perto disso, né, de ter essa conclusão. Dá para dizer que, por conta desse fluxo,
dá para ter uma ideia já generalizada entre os operadores de mercado que a safra brasileira é de fato menor? Porque se não fosse, nós teríamos um outro tipo de cenário em relação à oferta e também à questão logística brasileira. E um outro elemento importante, com essa colheita mais adiantada, como é que os operadores de mercado eles acabam agindo em relação a estes fatores? Fabiano, o cenário que a gente vinha acompanhando até este momento era tudo encaminhando para uma diminuição da safra brasileira, né, uma quebra significativa, né, diante dos volumes esperados, mas com uma Argentina suprindo, se não totalmente, mas boa parte dessa quebra brasileira. E na semana passada tivemos bastante movimentação nesse sentido, por conta de adversidades climáticas na Argentina, ou seja, excessos de chuva, que está prejudicando o início da colheita daquela soja mais precoce e até mesmo o desenvolvimento daquela soja mais tardia. Esta semana tudo indica que o clima vai estar mais favorável por lá, ou seja, não deve trazer um impacto, pelo menos até o momento, tão significativo de acordo com o que o mercado esperava. Então, podemos dizer que sim, nesse momento já podemos, de certa forma, direcionar com mais exatidão, com mais certeza, que o Brasil está encaminhando para uma quebra de safra, na minha opinião, abaixo de 150 milhões de toneladas, e isso parece que não, mas aparentemente indica que já foi precificado pelo mercado, ou seja, a partir de agora, o que vai movimentar o mercado é o andamento do plantio e o desenvolvimento da safra norte-americana. Em relação às negociações, respondendo a sua segunda pergunta, o produtor ainda continua bastante cauteloso, bastante indeciso, porém, a gente sabe que existem vencimentos, né, que geralmente ocorrem em 30/3, em 30/4, que força o produtor a negociar esses grãos. Então, o que fica, a minha dica neste momento é que ele aproveite esses momentos de alta, né, no intradiária, para que ele possa aproveitar melhor essas oportunidades diante da sua limitação de esperar uma possível valorização mais à frente. Então, tem que colocar ali balizar o peso, né, entre as duas situações, entre o compromisso e a oportunidade, para que ele tire o melhor proveito disso. Juan, em relação então, já que essa parte, né, que o produtor rural veio enfrentando no ano de 2024, ali a partir de dezembro começou a ter esse impacto muito mais expressivo em relação aos preços da soja, mas que ele enfrentou, que em relação à especulação do tamanho da safra brasileira, estimada com potencial era muito alto mesmo, só que ele ficou muito aquém desse potencial de safra. E entendendo também que já está precificado, ou seja, já passou esse primeiro impacto, aquela porrada lá de uma boca de colheita, já passou aqui no Brasil. Entretanto, tem agora as especulações em relação à safra 24/25 norte-americana, elas começam. Tendo essas duas variáveis, uma mais resolvida e a outra ainda começando, quais seriam os momentos que nós veríamos janelas interessantes? Dá para prever janelas mais interessantes de negociação? Estamos em uma delas? Fabiano, prever o momento que vai acontecer essa boa janela de negociação é praticamente impossível. Mas nós podemos afirmar, né, pelo menos baseado no histórico que isso aconteceu, que haverá sim boas oportunidades. É a famosa volatilidade climática. Toda a lavoura grande maioria, na verdade, da lavoura plantada no mundo, ela está sob risco climático. E nos Estados Unidos não é diferente. Então, à medida que esse plantio for evoluindo e essa cultura norte-americana começar a se desenvolver, haverá, com toda certeza, boas oportunidades nesse momento, a menos que o clima seja 100% favorável, que é pouquíssimo provável, né, diante do cenário que a gente vê hoje. Então, nesse momento, sim, poderão surgir oportunidades que o produtor poderá aproveitar. Falando de um marco temporal, para dar um direcionamento melhor para quem nos acompanha,
esse movimento deve acontecer em meados de maio, junho, julho, e mais fortalecido no segundo semestre. Então, temos sim boas oportunidades pela frente. Agora, a gente tem que sempre que ponderar todas essas oportunidades para ver se realmente vale o custo de talvez postergar uma dívida, de renegociar esses juros que estão incidindo sobre esses meses restantes, para que sim o produtor possa de fato aproveitar e isso se torne positivo para ele. Juan, há toda, eu vou chamar de tradição, né? Uma tradição, uma cultura em relação aos principais órgãos que avalizam as lavouras pelo mundo, no caso, o Departamento de Agricultura norte-americano e a Conab aqui no Brasil, em relação a considerar os cortes, a pesquisa de campo. Eles são bastante conservadores em cortar, esse que é o fato, é o fator que nós temos safra a safra. Mas numa safra que apresenta quebra, ele se torna um elemento de mercado ainda mais impactante. No caso, neste ano, foi nocivo ao produtor rural. Você acredita que se essas atualizações, vindo com as perdas, vindo com aquilo que está se vendo de menos no campo, menos nos campos de soja, se tivessem sido atualizados nos momentos em que foram verificados, nós teríamos, tudo certo, um preço mais baixo que soja do ano passado, mas não seria como estes que nós temos neste ano, quer dizer, não teríamos passado por uma crise de ver soja abaixo de R$100 a saca, por exemplo? Fabiano, existe uma grande controvérsia, né, quando a gente discute sobre esses assuntos. Existem esses órgãos que geralmente trazem e balizam o mercado, entre eles o USDA e a Conab, mas o mercado ele é soberano e ele fica além, a visão dele fica além dessas informações que o USDA e a Conab trazem. Tanto é que nos últimos relatórios que o departamento americano trouxe, o mercado simplesmente não reagiu da forma que esperava e não reagiu de forma significativa, porque ele interpretou que aqueles números não correspondiam de fato ao que estava acontecendo em específico aqui no Brasil. Então, a função desses órgãos é tirar um retrato da realidade, da situação atual, e não prever e não tentar balizar o mercado ou direcionar o mercado para algum dos lados. Existem traders e negociadores que ficam acompanhando de perto todo esse cenário e eles participam ativamente, posicionando, né, na Bolsa de Chicago, por exemplo, de acordo com o seu entendimento. E o grande consenso deste momento é que era quase que concreto a quebra de safra no Brasil, estava especulando, de fato, eram apenas os números, né, que vai se consolidando nesse momento e vai trazendo uma realidade de fato do que está acontecendo aqui no Brasil. O que vai acontecer com esses números que esses órgãos trouxeram até o momento é que eles devem reduzir mais posteriormente e se respaldar mais perto da realidade possível mediante a conclusão da colheita aqui no Brasil. Mas, de fato, isso sim traz movimentações que, de certa forma, não precisavam acontecer, mas isso faz parte do mercado. Da mesma forma que isso traz movimentos negativos, ele também traz movimentos positivos e, consequentemente, traz oportunidades para o produtor.